Fruta. Perfeito. Boa noite, boa noite, boa noite. Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Sejam bem-vindos a mais um podcast de Conversas em Expansão, que é um projeto do Essencializa-te que conta com o apoio do Bom Dia. Estamos em transmissão ao vivo nas redes sociais do Bom Dia, na página do Facebook, YouTube, LinkedIn e Twitch. E hoje tenho uma convidada especial aqui presente, porque ela também é de Luxemburgo, ou seja, não é preciso estarmos a fazer de uma forma online, que é a Carolina Fiel. Boa noite, Carolina. Boa noite, Michelle. Obrigada por este convite maravilhoso de estar aqui contigo. De nada, olha, muito obrigado por teres aceito o convite. Nós já chegámos a fazer uma live na minha rede social, provavelmente que foi em maio, abril, maio do ano passado, por causa da tua participação no evento Essencializa. E essa live teve um impacto bastante grande. E foi nessa live que eu te convidei para o meu futuro podcast. Exatamente. Recordo. Foi nessa live que eu disse: quando eu fizer um podcast, tu vais ser a primeira ou logo das primeiras a participar. Mas era para ser na rua, mas está um bocadinho frio. Pois é, eu recordo que a Obrigada. gente ia fazer na rua, num parque maravilhoso, mas como é janeiro, faz frio lá fora, muita neve, dizem eles que vai ter ainda. E por isso, estamos aqui no quentinho. Olha, mais Acho uma que vez, estamos ótimos. muito obrigado. Obrigada. Carolina, para quem ainda não te conhece, Uhum. fala-me só um pouco de ti. Quem é a Carolina? O que é que tu fazes? Porque o tema de hoje está relacionado com aquilo que tu fazes, não é? Claro. Então, para quem não me conhece, aí em casa, o meu nome é Carolina, eu sou coach de nutrição e bem-estar e tenho uma paixão em comum com o Michel, que é o comportamento humano, o autoconhecimento. E tudo isto começou há uns anos, quando eu própria passei por um processo muito doloroso de autoconhecimento e em que tive que desconstruir toda a minha relação com a comida para perceber que realmente nós somos aquilo que comemos e a forma como nós comemos tem tudo a ver como nós nos pomos para a vida, como nós levamos o nosso dia a dia, o nosso mindset, tudo isso, o nosso comportamento vai derivar desta relação que nós temos, que é uma relação primária, não é? Porque ninguém vive Exatamente. sem comer. Nós aprendemos desde muito cedo a viver em sociedade e a sociedade roda à volta de comer. Os nossos eventos principais da vida, seja a Páscoa, seja o Natal, seja o jantar em família, que é aquele momento em que as pessoas se juntam, é à volta de comida. Por isso, inconsciente ou conscientemente, nós criamos uma relação com a comida e a minha era muito complicada. E então eu passei por este processo de muitos anos de autoconhecimento até que comecei a levar isso como missão de vida. Boa. E hoje é realmente o que me faz brilhar, é ver as pessoas também conhecerem-se através desta ferramenta tão, tão boa, porque é maravilhosa, eu adoro comer, por isso aí Quem não gosta, quem não gosta. é ótimo. Maravilha. Olha, peguei aqui no telefone, mas era porque eu estava a partilhar Ai, a deve ser, live sim. com, Queremos é que partilhem. com a comunidade do Essencializa, Sim. com o grupo da comunidade do Essencializa, porque na semana passada eu tinha ligado o meu telefone e só que eles só me conseguiam ver a mim porque era online, a outra pessoa estava em Portugal, a Magali está em Portugal. Michel, só consigo te ouvir a ti, não conseguimos ouvir a Magali. É onde? Estou no Bom Dia. E então, agora partilhei diretamente o link no grupo, porque assim eles conseguem ver e podem entrar para ver, se, claro, se quiserem. Mas eu acredito que sim, que vão começar a entrar as pessoas da comunidade Essencializa. Pois é, nutrição, alimentação, autoconhecimento, né, que é uma ferramenta, ou seja, a alimentação dentro do autoconhecimento é uma ferramenta sem dúvida muito poderosa, não é? Porque a gente fala, e já ouviu, certamente todos nós já ouvimos alguém dizer, nós somos o que comemos, não é? Exatamente. O que é que tu
Tu, como expert nessa área, o que é que tu tens a dizer sobre essa frase? Nós somos o que comemos. É verdade? É mentira? É assim, nós somos o que comemos. É verdade, porque, claro que depois há sempre as nossas nuances, não é? Nós não somos só o que comemos, nós somos o que pensamos, nós somos o que ouvimos, nós somos o que fazemos. Uhum, Mas realmente, se tu começares a pensar, nós somos o que comemos, numa parte mais holística, se eu comer alimentos que me ligam à terra, se eu comer alimentos naturais, eu vou ser uma pessoa muito mais zen, sou uma pessoa mais pés na terra, eu uhum. vou ter um contacto maior com a natureza. Agora, se eu comer só comida processada, comida sem valor nutricional, hum, eu vou ser uma pessoa com mais problemas mentais, porque está mais que provado que calorias vazias e toda esta comida ultraprocessada nos leva a ter problemas crónicos e depressões, ansiedade e tudo. Por isso, somos o que comemos? Sim, porque se tivermos realmente esta atenção, ao nosso ao alimento Uhum. que nós escolhemos, porque depois esse alimento tem muito a ver com o nosso amor próprio, então nós vamos ter um comportamento diferente do que. E eu via, por acaso estava a ver esta semana, e nos Estados Unidos eles lançaram um estudo que fizeram umas mudanças na alimentação dos presidiários e que o comportamento violento deles mudou completamente quando eles deixaram de comer comida processada para comida mais natural. Eles ficaram muito mais calmos, Ah, que menos bom. ansiosos e menos violentos. Por isso, aí mostra o quanto o alimento em si pode ter impacto, não só no nosso corpo físico, como na nossa mente. E isso é sem dúvida muito curioso, não é? As pessoas que a gente costuma ver assim na rua, e há pessoas mais agressivas, ou que aparentam ser agressivos, que trazem aquela energia. Será que isso está relacionado com, fortemente relacionado com a alimentação em si? Pode estar, pode estar. E há muitos psicólogos que hoje em dia, felizmente, já olham para o tratamento da depressão, de irritabilidade. Peço desculpa, que às vezes falha-me aqui as palavras em português. Já são muitos anos no Luxemburgo. Começo a pensar em inglês. E todos os problemas de forro psicológico e que começam a ter parcerias com coaches de nutrição, com nutricionistas, com médicos holísticos, em que mudam a alimentação, porque o, o alto nível de açúcar, de comida processada, refinada, e tudo o que seja óleos refinados, que hoje em dia está em todo lado, e é mesmo muito difícil nós termos uma alimentação plena, sem ter qualquer tipo deste tipo Uhum. de produtos, e eles começam a usar isso para o tratamento da depressão, da ansiedade, da angústia, da Curioso. raiva. É muito engraçado. E se nós formos a ver, hoje em dia nós temos muito mais crianças com esse tipo de problemas. E com o TDAH, Uhum. e com tudo o que seja. E tu sabes melhor que eu, porque tu trabalhas muito com Uhum. crianças, Com jovens. com jovens, Jovens adolescentes. mas que se calhar já têm algum tipo de patologias Uhum. que há uns anos não havia, e o déficit de atenção e tudo isso. Então os psicólogos têm vindo a adaptar também a alimentação deles e veem muitos resultados Uhum. nos comportamentos e na diminuição deste tipo de patologias. Ou seja, esses tipos de, vamos chamar de patologias, Uhum, podem estar fortemente ligado, relacionado com as comidas altamente processadas. Ou seja, agora na teoria, não é, que eu gosto uhum, muito também de falar da parte da teoria, ou eu pensar de uma forma lógica, então, nesse sentido, que é, para quem não comer tanta comida processada, porque hoje em dia é quase impossível não comer uma uhum. ou outra coisa que não seja processada. É possível comer só alimentos não processados? É. O desafio é altamente
É é muito grande. extraordinário, é muito grande, ok? Estamos de acordo com isso. Só que para quem come muito pouco, tem tendências então a ter uma vida emocional, mental mais saudável, mais equilibrada. Sim. E eu posso dar, por exemplo, o meu exemplo. Eu sou uma pessoa que tenho muita consciência e tento, ou tento ter consciência do que é que eu estou a meter no meu corpo. E não quer dizer, e atenção para aí em casa, que eu não o faça, que eu não coma, porque eu acho que é saudável, também nós temos este equilíbrio, que há uma evolução ao longo dos anos e também é para nós aproveitarmos. E agora foi a época de Natal, que é sempre aquela época de excessos, e eu, por exemplo, comi mais produtos com glúten, com mais açúcar, bebi algum álcool e senti-me diretamente logo muito mais enervada, muito mais ansiosa, com aquele chamado brain fog, que a pessoa nem consegue bem pensar porque está ali com aquela nuvem, não é? Na Uhum. cabeça. Ou seja, eu senti mesmo o meu corpo e o meu comportamento a mudar, as minhas emoções muito mais à flor da pele com isso tudo. Se tu me perguntares, foi só a alimentação? Se calhar não. Mas que isso teve um impacto direto Sim. e assim que eu voltei às minhas rotinas, à minha comida normal, tudo isso passou e eu fiquei muito mais calma. Por isso, até os meus níveis de ansiedade eu noto logo quando eu comi É. esse tipo de produtos. Isso é curioso porque geralmente quando eu fico mais estressado e ansioso é quando estou com fome, não porque comi em excesso, né? Hum, mas também é importante referir e dizer que o meu tipo de alimentação não é o normal, vamos chamar Uhum, assim, da maioria das pessoas, né? Para quem me conhece pessoalmente, sabe que pronto, não sou mais, mas fui muitos anos vegano, uhum, ok? Ou seja, não comia produtos nem derivados, ou seja, não comia carnes, peixes, uhum, e continuo a não comer carnes, peixes, tudo que é carne. E também muito tempo sem comer derivados, né? Ou seja, tudo que era produtos, laticínios, com ovos, etc. Não comia desde agosto do ano passado, mais ou menos. Apeteceu-me, ok? Apeteceu-me. Comer uma vez uma pizza margarita lá em Portugal, virei para a minha esposa, olha, apetece uma pizza margarita. Vamos à pizzaria. Pronto, fomos à pizzaria e comi, né? E não me fez mal, apesar de já ter muitos anos, o meu organismo estar habituado, há vários anos já, há mais de 4 anos, já quase 5, aliás, sem comer um único derivado. uhum. Hum, pronto, Sim, de leite, laticínios, laticínio. de ovos, etc, etc. E eu posso dizer que a comida nunca me fez, de uma forma consciente, ficar mais agitado. Agora, a falta de Uhum, nutrição, sim. Ou quando eu não me sentia sediado. uhum, Ou seja, será que isso também pode estar relacionado com, ok, quem come tipo carnes, peixes, que é diferente, não é? Porque está a consumir outros tipos de alimentos, e para quem come mais à base de legumes e frutas. Será que isso também tem um grande impacto logo no nosso sim, eu já no fui. nosso mindset, no nosso bem-estar emocional? Uhum. Eu acho que é tudo uma questão de equilíbrio. Uhum, E quando eu digo isto é, tu estavas, por exemplo, a dizer que eras vegana e já não és, e depois tens no outro espectro que só as pessoas só comem carne, os paleolíticos. E eu acho que há um meio termo, que tu não tens que dizer que não a nada, mas também que sim a tudo. Ou seja, há espaço para tudo na tua alimentação. Há espaço sim para comeres peixe, há espaço sim para comeres carne, há espaço sim para comeres vegetais e tem que ser tudo quase como uma música. Tu tens de ter os batimentos todos para a máquina funcionar. Claro que não tens que o fazer, tu não tens que comer carne. Há outras formas de repor, mas também
o comer, se não for em excesso, não há mal. Se Uhum. disseres 2 vezes por semana que comes, também não acho que seja por aí que a coisa vai ser. Vamos acabar com os extremismos, Uhum. e aqui é uma coisa que eu queria deixar numa mensagem, que a nutrição não tem que ser complicada, nós é que a complicamos. Nós achamos que tem que ser branco ou preto, Uhum. e não pode haver aquela mistura. Branco ou preto? Branco e preto, exatamente. E eu própria venho de branco e preto. Mas nós achamos que temos que viver nesta caixa, e que não podemos sair dela, porque uma vez vegano, para sempre vegano. Não. Ok, eu agora faz-me sentido comer alguns produtos e está tudo certo. Quando as pessoas começam a exagerar é que a coisa fica pior. E o que eu estava há bocado a dizer é que, quer seja produto animal ou produto vegetal, tu tens alimentos que são mais nutricionalmente densos do que outros. Uhum. Comer por exemplo, um bife Sim. grelhado, só bife grelhado, que seja de qualidade, que tu saibas de onde é que ele vem, que ele teve uma boa vida, não é? Hoje em dia é muito difícil, principalmente nestas grandes cidades, tu teres acesso a esse tipo de comida, ou teres. Mas quando tu hum, falas nisso, falas também em um animal que não foi injetado com várias vacinas Exatamente. para. De hormonas, e que cresceu como Exatamente. uma galinha que cresceu numa semana, não é? Sim. No tempo dos nossos avós, eu pelo menos eu cresci felizmente com os meus avós que tinham o seu próprio gado. Uhum. Ou seja, eu sei identificar uma galinha que viveu Caseira, bem, pá. Uma galinha caseira, caseira e uma não. do que um supermercado que ela cresceu numa semana Uhum. e foi injetada. E comeres um bife desses, ou comeres uma pizza completamente processada daquelas fast food, Uhum. nutricionalmente é totalmente diferente. Claro. Tu tens, num lado, uma proteína que é pura, e tens gordura saudável e tens todos os micronutrientes nela, e do outro lado tens calorias vazias. Ou seja, o comportamento que ela vai ter no teu corpo é totalmente diferente. E o problema é que Uhum. hoje em dia as pessoas alimentam-se muito à base destes açúcares e farináceos e tudo isso, que nutricionalmente não tem qualquer valor. E Sim. daí as mudanças de comportamento. Porquê? Porque nós comemos, imagina, eu vejo uma coisa que me deixa profundamente, aí deixa-me profundamente agitada, que é ver as pessoas aqui todos os dias a comerem. Em Portugal é só pastel de nata, não é? Logo de manhã comem o pastel de nata, e aqui é o coraçãozinho. Mas não, o que é que daí tu advens? Tens açúcar e gordura, mais nada. Logo pela manhã. Logo pela manhã, o teu nível de açúcar vai subir, tu vais ficar completamente alterado, e a seguir vais, passado uma hora, já estás com fome. Ou seja, ele sobe e desce a crash. Tu vais precisar de mais açúcar, tu vais precisar Uhum. de mais comida para voltares a restabelecer-te, e vais ficar enervado, e aí as pessoas começam logo a ficar estressadas de manhã. E por isso é que tu podes ter esse tipo de comportamentos. Ou seja, não depende só hum, da comida em si, se tu estás a comer ou não, mas sim da qualidade da comida Claro, que tu estás para. a comer. Porque se tu comes de manhã, seja uns ovos com proteína, com um bocado de pão, as pessoas não têm de demonizar o pão, mas comam com uma boa proteína, ou comam umas papas de aveia com chia, que têm também a proteína, têm a fibra, vão Uhum. sentir-se muito mais saciedade e muito mais equilibradas para aguentar até ao almoço. E daí advém todo isto e o tipo de comportamentos. Porque se tu te alimentares sempre à base do sobe e desce, não é? Dizem que é o glucose roller coaster, porque Uhum. o nosso açúcar no sangue sobe e desce. Como na montanha russa, não é? É isso, Roller é o roller coaster. coaster. Tu vais chegar ao final do dia completamente exausto. Tu não vais ter energia para nada. Exausto, tu não vais conseguir fazer exercício, porque Uhum. entretanto já não há nada em ti para fazer. O comportamento normalmente é deitar-te no sofá a ver Netflix porque estás cansado, e está tudo certo, também o faço. E é por exemplo, para mim, é um momento que nós temos em casal. Nós dizemos, não, pelo menos vamos sentar-nos, sei lá, 10 Uhum. minutos, 20 minutos, como casal, a ver qualquer coisa. Mas não que seja um comportamento diário e
rotineiro, porque nós depois acabamos por ter todo este movimento e a nossa saúde, o nosso corpo continua, no fundo, vazio. Nós só tivemos quase a Uhum. comer estas calorias vazias. E depois isso vai ter implicação em tudo o resto, não é? Na nossa vida. Exato, isso claro, falaste há pouco, um bife, não é um bife e um bife, não é? Podem ser 2 coisas totalmente diferentes, não é? Tem a ver com a Uhum. qualidade. Como os legumes, Como igual, os legumes, como tudo. um pimento e um pimento podem ser 2 coisas totalmente diferentes, não é? Sabendo se é uma coisa é natural, outra coisa se é mais ou Sim, artificial, vamos dizer assim. Isso tem a ver também com alimentação consciente, não é? Que é aí que entra o autoconhecimento, acima de tudo. exatamente. É nós nos alimentarmos de uma forma consciente. Só que antes de a gente continuar, estou aqui a Sim. olhar, já escreveram uma vez boa noite, as pessoas que nos estão a assistir e a ver, deixem o vosso comentário, deixem a vossa Façam questão, perguntas. façam Sim. perguntas, interagem connosco e, claro, deixem o vosso like, o vosso coração, independentemente se vocês estão no Facebook ou no YouTube, ou no LinkedIn ou no Twitch, deixem o vosso gosto, o vosso like, isso vai nos ajudar a chegar a Hum, mais pessoas, não é? é verdade. Que é importante. E como isso não custa nada, e vocês vão poder fazer isso de uma forma consciente, o que é muito Claro. bom. E o ideal seria nós termos uma alimentação consciente diariamente. Mas antes de tu me perguntares isso, eu gostava de perguntar lá em casa, Ok. de 1 a 10, como é que está a vossa saúde, em geral? E sejam sinceros, sendo que vocês não têm energia para nada, sentem-se mal, sentem-se cansados, se sentem ansiosos, e o 10 sentem-se completamente ótimos fisicamente, mentalmente, vocês sentem que têm energia para dar e vender e que conseguem fazer tudo. E depois, qual é uma coisa que vocês sabem que vocês podem fazer? Porque no fundo, Michel, e era o que eu estava a dizer há bocado, todos nós sabemos. Nós crescemos a saber. Só que nós achamos que depois tem que ser uma coisa muito complicada e começamos a ouvir de um lado e do outro Uhum. e acabamos por nos baralhar e achar que tem que ser então radicalismos. E por isso é que hoje em dia nós temos uma epidemia gigante de obesidade e de problemas de saúde, Cada vez mais, não cada é? vez mais. Cada Cada vez vez mais. mais. E é muito preocupante porque também estava a ver o relatório da OMS de 2020 há bocado e depois até apontei aqui, porque eles diziam que 70% das doenças, das mortes globais, são provocadas por doenças crónicas e 80% dessas nós podíamos prevenir com a alimentação. Uhum. Porquê? Porque realmente hoje em dia as pessoas não comem de forma consciente. E quando até comem de forma consciente, nem sempre têm acesso a comida de qualidade. Uhum. E o que é muito preocupante, ou seja, nós estamos a alimentar o mundo, mas estamos a alimentar de forma errada. E eu vejo, por exemplo, muitas crianças, e é outra coisa que também me mete muita confusão, é como é que crianças com 2 anos já estão a ser alimentadas à base de bolachas e de papas de farinhas e de chocolates, e tudo isso foi normalizado. Uhum. Ou seja, O em que, o vez que não é o que não é hum, normal. E tu agora és recém-pai pai. e eu espero que seja uma coisa que tu tenhas consciência que não é Já assim. falámos sobre isso, inclusive, eu e a Adriana, que nós não queremos. Introduzir o açúcar, né? Esses tipos de açúcar, Uhum, logo numa idade sim. bem pequena, bem jovem, não é? Com 2 anos, para nós está fora de questão. Antes dos 2 anos eles não deveriam cheirar Fora, sequer açúcar. está fora de questão. Exatamente. Inclusive, ainda até falou, antes de introduzirmos a fruta, vamos introduzir os legumes também. Porque eu penso que Porque isso também, treina-se. Sim, 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 né? sim. Treina-se o paladar, porque Exatamente. até para ti, pensa, é muito mais agradável tu comeres uma maçã ou Então não é.
uns mirtilos do que comer um brócolo ou uma couve Bruxelas. Dizes, não, é muito mais saboroso. Por isso, as crianças começam-se a habituar logo de pequeninas. Ah, não, o doce é mais agradável. Eu vou Exatamente. comer um kiwi. E até, não sei se alguma vez viste o vídeo, viralizou há uns anos de uma criança a comer um kiwi. Ele faz muitas caretas. Porque é isso mesmo, porque nós não estamos habituados. E então, tu tens que começar desde pequenino a introduzir às crianças mais vegetais, claro, e depois o açúcar, do que o contrário, porque treina-se o paladar. E eu conheço muita gente, nos seus anos plenos de adultos, que não comem um único vegetal. E agora vou-te contar uma pequena história, que é engraçada. Eu, quando me tornei vegano, não comia legumes. Aí está. Comecei a aprender e a apreciar os legumes. Pronto, não há um ou outro legume, por exemplo, o tomate é uma coisa que eu não consigo ingerir. Tipo, tomate mesmo. Apesar que o tomate é considerado também fruta, não é? Sim, É sim, fruta, é legume, pronto. mas adoro Hum, um tomate no verão. não consigo. Mas tudo o que é brócolos, couve-flor, etc. Tive que aprender a gostar. Porque quando eu tomei a decisão, não, eu quero ter uma alimentação vegana, Uhum. né? Tive que começar, eu não ia comer só à base de batatas fritas, não é? Batatas fritas e tudo mais, porque Isso senão nem é saudável, isso não não é é? nada saudável, não é? Tive que começar, de facto, a Sim, aprender, com 20 e poucos anos, a comer mas isso é a palavra vegetais. certa. É aprender. Como Exatamente. tudo, nós aprendemos. E foi uma consciencialização que eu tinha, porque eu também não comia legumes. Não, há uns anos, se me pusesse à frente, eu não o comia. E aliás, eu até odiava, porque eu passei tantos anos a fazer dietas e que me obrigavam a comer legumes cozidos, que eu ainda hoje, se me metes, por exemplo, feijão verde cozido à frente, eu não consigo, porque tenho o trauma Uhum. dessas dietas loucas que Depois se vamos falar fazia. sobre dietas. Lembras que a gente vai falar sobre dietas? Pronto. E tu começas a dizer, ok, então um pequeno desafio, por exemplo, que eu adoro fazer com os meus clientes. Todas as semanas compras um legume diferente. Ou vá, 2 em 2 semanas. E tu chegas à área dos legumes, Diferente ou novo? Um legume que ainda desconheces? para quem não come nenhum, que seja diferente, para quem já sabe tem Ok, consciencialização, um o novo. novo. Por exemplo, há uns tempos eu comprei umas cenouras roxas. Ok. Super engraçado, porque tu assim também fazes uma mistura e também vais brincando com as cores. E nós temos que comer as cores do arco-íris, porque cada cor tem as suas vitaminas, os seus nutrientes diferentes. Ok. Por isso também é uma forma de tu ires variando e comeres à volta da época. Porquê? Porque, por exemplo, agora estamos no inverno. Ninguém vai comer cerejas no inverno. Ou ninguém vai comer melancia no inverno. E nem Normalmente não. normalmente não. Porquê? Porque não é desta altura. Se calhar vais comer mais uma batata doce, mais uma abóbora, mais Uhum. uma beterraba, coisas mais que aquecem, porque também a nossa ligação à terra pede isso. Pedem comidas mais caseirinhas, mais Uhum. desconfortantes. E no verão pede comidas mais leves. Por isso, é chegar ao supermercado e dizer, ok, o que há agora, ou aos mercados locais, se Uhum. tiverem acesso ainda é melhor. Quais são os alimentos que estão agora available, disponíveis, peço Disponíveis. desculpa, Sim, para mim? quais é que são os legumes da época, não é? Quais é que são os legumes da época? E também fazeres este desafio, Legumes e fruta. legumes e fruta, claro, mas fazerem este desafio também para vocês, variarem, porque a cozinha também é isto, é uma criativi é ser criativos, é Exatamente. aprender. E eu não sei os legumes todos, há tanta variedade, mas Uhum. de vez em quando, ok, então vá, hoje vamos comprar este legume novo para, para variar, Uhum. para ver e ter também a desculpa de, ok, agora vou procurar uma receita nova. É aquele momento que eu vou tirar para mim, para me conectar ao alimento, à cozinha, tudo. E fazer disso também, eu acho que com as crianças também é muito engraçado, porque e eles aprendem logo, olha, o que é isto? Mãe, o que é aquilo? Se nós também só lhe damos do pacote, o que é que eles vão achar? O alimento vem do pacote. Tem tudo, exatamente. E nunca têm essa conexão à terra que eu, por exemplo, tive Uhum. esse gosto
poder e saber e Isso. conseguir. E privilégio, que nem toda a É um gente tem privilégio. hoje em dia, não é? Exatamente. Tipo, ser Perto da terra. perto da terra, nos campos, etc, etc, né? Voltando à alimentação consciente, o que é que isso nos vai trazer como benefício para o nosso autoconhecimento? Né? Porque, para quem me conhece e segue, que é na área que eu trabalho e gosto de Uhum. trabalhar o autoconhecimento, que é uma paixão de nós os dois, aliás, eu também gosto do autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e humano. Qual é o impacto que a alimentação, ou tendo uma alimentação consciente, Uhum. nos vai trazer para o nosso autoconhecimento, para o nosso desenvolvimento pessoal? De tudo o que nós já falámos, que tudo isto também é uma alimentação consciente, eu acho que no fundo, tu sabes o que te faz bem e o que te faz mal. E, por exemplo, eu estava a falar sobre mim, sobre com todos os excessos, como é que eu me estava a comportar, como é que eu me sentia. Isto é autoconhecimento, isto é comer de forma consciente, que é o que é que os fatores externos têm impacto em mim, interno. E se uma pessoa sabe que está sempre cansada, está sempre ansiosa, Uhum. que não sente energia, que não tem vontade, muita gente, depois agora eu vejo que não tem vontade sequer de viver. Ok, então, mas e se eu comer, se calhar mais perto da terra? E se eu comer os alimentos agora que estão nesta época de inverno? E se eu escolher movimentar-me mais? Se eu escolher beber mais água, porque sei que 70% do meu corpo é água, por isso eu preciso de água. Tudo isto são escolhas conscientes que tu fazes e que ajudam no teu processo de autoconhecimento. E tu aí começas a perceber: não, espera, então eu tenho que cuidar melhor da minha saúde, porque a seguir vem tudo. Bem, ok, como é que eu durmo? Eu consigo dormir? Não. Uhum. Eu faço exercício físico ou não? O nosso corpo, os nossos avós nunca paravam quietos. Pois não. Nunca. Eles não iam para o ginásio e agora hoje em dia acha-se que, e nós os dois gostamos de ir para o ginásio e fazer exercício Exatamente. como uma forma de terapia. Mas eles nunca iam. Mas porquê? Porque iam pastar as cabras, iam para a agricultura, faziam tudo, estavam sempre a movimentar, subiam serras para ir ver as Uhum. plantações. Por isso, há toda uma consciencialização do corpo e era, ok, eu vou comer, mas a seguir eu vou também gastar essa energia. Nós passamos o dia assim, sentados. Ou seja, nós comemos, sentamos. Às vezes parece que o nosso comportamento é como aos bebés, não é? Como ao teu filho. É, Come e dorme, come e dorme. convidar. E a maior parte das pessoas é isto. E é falta de consciência, tudo está interligado. O sono, o exercício físico, a alimentação, os relacionamentos que nós temos, tudo Uhum. isto é autoconhecimento, tudo isto é uma forma de nós começarmos a tomar consciência e dizer: não, se eu mereço por mim alimentar melhor, eu mereço por mim comer menos coisas que me fazem mal, eu mereço mover-me mais, porque eu sei que me vou Uhum. sentir melhor. Ou seja, estás a entrar na parte do merecimento, o que é muito, que é um ponto e um tema para muita gente bastante difícil, né? Porque não se sentem merecedoras do seu Não se bem-estar, sentem. não se sentem merecedoras da sua beleza interior, vamos chamar assim, né? Que eu não mereço. E por não merecer comem qualquer coisa, né? Exatamente. Eu, eu não sou a pessoa que come sempre saudável. Não sou. Eu amo as batatas fritas e toda a gente. Eu penso que toda a gente já sabe, até a comunidade, as pessoas que seguem o Jornal do Bom Dia já devem saber disso. Eh, Eu amo as batatas fritas. Podia comer todos os dias, tá? Mas não como, porque sei que me faz mal. Gosto também de comer um chocolatinho de vez em quando, etc, etc. Claro, Está tudo ok. está tudo ok. Só que eu digo Equilíbrio. sempre
o meu corpo é o meu templo. E é Exatamente. por isso que eu faço atenção também com aquilo que eu vou comendo. Se eu hoje comer muitos fritos, eu vou evitar para durante 2 ou 3 dias pelo menos comer algo Claro. fritos, né? Comer algo mais saudável, Uhum. o mais saudável possível. Fazer uma sopa, ou aquecer uma sopa que a minha esposa fez, neste caso. Porque eu não gosto de cozinhar. A minha esposa ama cozinhar, graças a Deus. E, e cozinha muito bem. E saudável. E saudável. O que é bom. Só que o nosso corpo é de facto o nosso templo. Né? É importante nós Exatamente. cuidarmos do nosso templo. Nós precisamos Sim. do nosso corpo para nos movimentar, né? Para Para tudo. trabalhar, para tudo. E falaste há pouco dos nossos avós, de facto, eles estavam sempre em movimento. Sempre. Sempre em movimento. Eu acho que até existe um velho ditado hum, que fala que quem não serve para comer não serve para trabalhar, não é? Ou seja, eles comiam Exatamente. e iam trabalhar, não é? Porque se quem Eu não nunca comesse não ia, percebi esse ditado até há pouco tempo. não é? Porque para quem não comia, não ia ter forças para ir trabalhar para o campo, ir para as pedreiras, é para onde tivesse que ser, para o trabalho deles, não é? E claro, Sim. a obesidade era muito menor. Quase que não existia. Eu arrisco-me a dizer, e claro que é falácia, não é? Mas que quase que não existia, porque o alimento, nós não tínhamos acesso ao nível de açúcar que nós temos hoje em dia. Nós não tínhamos acesso aos produtos refinados. Era tudo cultivado no campo, ou Uhum. seja, era uma troca, havia uma troca, mas era pequenas trocas de aldeias, não vinham, não ia comer uma papaya no inverno que vem do Brasil, não Uhum. é? Agora, e era tudo muito mais produzido localmente. E apesar da industrialização ter tido benefícios ótimos para o mundo, aqui houve uma dispersão e hoje em dia é muito gasto, são gastos milhões de euros e de dólares todos os anos em marketing para publicidade de marcas que não fazem nada bem a nós, não é? Eu Uhum. não vou aqui citar marcas, Não que não estamos a ser que não não podemos estamos a ser fazer. patrocinados por nenhuma Exatamente. marca. E as pessoas esquecem-se disso, esquecem-se do que é que os nossos antepassados faziam. Voltar à base. E aí eles não tinham, por isso era tudo muito mais simples. Uhum. E os solos eram ricos, nós tínhamos um brócolo que sabia e tinha os nutrientes que hoje em dia tu comes e às vezes nem sabes o que estás a comer. Não sei se às vezes Uhum. reparas, sei lá, pegas de uma cenoura e se tu pegares uma cenoura do campo ou pegares uma cenoura que compraste num supermercado industrializado, às vezes nem sabes o que é uma cenoura, estás Uhum. a trincar qualquer coisa. Por isso, a nível de nutrientes também não vai ter tanta coisa. Nota-se logo no sabor que ela não está tão É rica. totalmente diferente. Exato. Por isso, nós às vezes também comemos em excesso, mas não quer dizer e mesmo que tenhamos a comida certa, não é? Que não há comida certa ou errada, Uhum. mas a comida que supostamente é mais saudável, mas como não está tão nutricionalmente, rica como era, acabamos por comer em excesso e depois não gastamos essa energia. Uhum. Por isso, a obesidade começa assim, que é: "Ok, eu como muito, às vezes não como o certo e eu não há o gasto dessa energia". O nosso corpo não foi feito para nós estarmos sentados o dia todo, só a trabalhar ao computador ou qualquer Uhum. coisa. Pois, e isso também implica, obviamente, por estarmos tanto tempo sentados, temos uma má alimentação, né? No geral, né? Tipo, claro que há pessoas que têm uma alimentação super saudável, outras que vai mesmo para o extremo, né? Isso também depois traz doenças Sim, físicas, não é? claro que sim, doenças E crónicas. físicas e mentais, emocionais. Sim, sim, Diz-me uma coisa, podemos entrar num tema polémico ou preferes não entrar em temas polémicos? acho que podemos. Podemos entrar em tema polémico. Acho que Ok. Porque há pessoas que podem gostar, que vão estar a ouvir, pessoas que não podem estar a gostar, só é sim. mesmo a gente aqui dá a debater e trocar ideias, partilhar ideias e ver.
porque tu trouxeste o tema obesidade. Uhum. Hoje em dia, nós vemos muita propaganda, eu vou chamar muito de propaganda, porque é propaganda, de que a obesidade é tudo tranquilo, que é bom, que não faz mal sermos obesos. Só que isso está a prejudicar mais ainda a sociedade. Está a dar uma imagem ainda mais errada sobre a alimentação. O que tu tens a dizer sobre isso? Porque isso vai contra o nosso autoconhecimento. Literalmente. Então, eu acho que é deixar muito claro que não há um número, ok? Não há um número certo. E durante muitos anos eu persegui o número. Eu achava que porque eu já fui obesa e eu, Ah, assim, eu ok. era Não obesa e sabia. foi daí que veio todo o meu processo, foi Ok. de eu ter passado por ok, eu com 18 anos sentia-me, eu estava sempre cansada, eu não conseguia pensar, eu tinha um ódio gigante pelo meu corpo. Eu sofria de bullying, as e foi a pior altura da minha vida, Uhum. ok? Eu cresci sempre gordinha e cheguei ali a um ponto que eu tinha mais de 80 quilos. E disse: "Não, eu agora vou conseguir e eu E, vou". ou seja, mas esses 80 quilos para a tua estrutura já era considerado obesidade, então? Ou era só excesso de peso? E eu já me considerava obesa, Ok. porque depois também tinha tudo o que fosse marcadores como colesterol, triglicéridos, tudo para cima dos valores normais. Ok. Por isso, já estava ali mesmo naquele, se calhar vá, não obesidade profunda, mas Está lá na linha. na linha, ok. E pior é que eu me sentia super mal. Uhum. Não conseguia sair à rua sem ter vontade de chorar e de me esconder. Mas tudo isso eram camadas e depois Uhum. é outra conversa. Hum, e eu consegui reverter, mas eu tinha fixado um número na minha cabeça. E disse: Ok, eu quando for magra, quando eu chegar a este número, eu vou ser feliz. E eu fiz de tudo para lá chegar. E quando eu lá cheguei, eu senti-me miserável. Porquê? Porque a nossa sociedade depois tem isso, não é? Ou tu és gordo, ou tu és magro. E o magro então é beleza. E o magro então é o bom. E temos esta disparidade, lá está outra vez o branco e o preto. E as pessoas procuram na sua cabeça, então eu tenho que chegar ali. Porque ali é sinónimo de felicidade. E eu senti-me super infeliz. Eu tive que voltar a quebrar todas as minhas crenças e perceber, ok, mas quem é a Carolina sem ser um número da balança? E a Carolina pode ter 1 ou 2 quilos a mais. Eu hoje em dia quase não peso, porque isso para mim já não é relevante. E por isso há pessoas que podem ter alguns quilos a mais do que supostamente a sociedade diria que é normal e sentirem-se bem e terem, se calhar, tudo ótimo. Agora, não podemos normalizar o excesso de obesidade. E quando a pessoa já está a pôr a sua vida em risco. E é isso que tu estavas a dizer, E é que sobre isso hoje que eu me em dia estou a já é, referir, não, exatamente. deixem-nos estar. Não é deixem-nos estar. Porque isso pode não ter agora um impacto já, mas ao longo dos anos vai ficando. É uma doença crónica. Dizer, o que é uma doença crónica? É uma doença que tu não podes apanhar. Como apanhas, sei lá, o Covid, como apanhas Uhum. a gripe. Um vírus qualquer, sim. É uma doença que se vai construindo ao longo da vida por más escolhas. Ou seja, tu Uhum. escolhes continuar a alimentar-te mal, tu escolhes continuar a não fazer exercício, a dormir mal, e tudo isto vai acumulando. E a seguir, o que é que vai dar? Vai dar cancros, diabetes, vai dar ansiedades crónicas, vai dar Alzheimer, que também é um polémico. Ou seja, tudo isto, tu vais estar a pôr a tua vida em risco daqui a uns anos, porque alguém disse que então vamos normalizar a obesidade. E não, porque mais vale nós temos gastarmos dinheiro, que para mim não é gastar, investimos dinheiro na nossa prevenção, do que um dia nós pagarmos a fatura para a doença. É. E
tudo está à frente e eu adoro isto quando as clientes me vêm ter comigo, tudo está à frente. O trabalho está à frente, a família está à frente, o o carro está à frente, a casa está à frente, tudo está à frente da alimentação e do exercício e do tempo para elas e de dormir. Mas no dia em que falta a saúde, nada mais importa. Não importa o carro que tens, não importa se tens uma casa com jardim, com piscina, não importa se tens um trabalho de top ou não, porque depois não tens saúde. Exatamente. E quantas pessoas tu vês hoje que dizem: "Eu quando me reformar vou fazer isto tudo", e depois chegam à idade da reforma e elas não conseguem. E acabam por estar super doentes e terem problemas que não as deixam mexer e não as deixam aproveitar a vida como toda a vida elas pensaram: "Não, é quando eu for, mas eu agora vou entrar em burnout, vou fazer tudo e mais alguma coisa, menos pôr a minha vida à frente, que um dia eu vou aproveitar, mas o dia é hoje". Uhum. E é o que e tu sabes melhor que ninguém, é o que tu fazes todos os dias que te vai construindo a tua personalidade. Por isso, eu acho que não podemos, não devemos fazer isso à sociedade, que é normalizar esse tipo de extremos. Mas nem a obesidade, Nem nem o o emagrecimento. emagrecimento Exatamente. em excesso, em que nós vemos que a pessoa não está saudável, Uhum. ok? Por isso, sim. Sim, porque eu trouxe-te pronto, porque falaste da obesidade e depois caiu-me essa ficha, não é? Dizer, vou falar sobre isso, colocar essa questão para ver o que é que o que é que a Carolina, não é, É, tem a dizer. Porque eu não sou nenhum especialista em alimentação, só que consigo ver, né, que aquilo não é a normalidade. Não é? Já a nossa estrutura do corpo, dos ossos, a falar no uhum, esqueleto, não é feito para suportar sim, muito peso em excesso. Né? Aqui ninguém. Cada um tem o seu ideal de beleza. E não é isso que estamos a discutir, né? Há exatamente. umas pessoas que preferem que um homem tem uma tablete, que a mulher tem uma barra de Sim. chocolate. Ah, ah, uma mulher que tem uma barriga lisa, outros preferem que a mulher tenha, ou o homem tem um pouco mais de barriga. Isso está tudo bem. Está tudo certo com isso. Agora tem os extremos ou a Claro, normalização de, né, exatamente. que põe em causa a nossa saúde. E depois não só, o que é que esses extremos psicologicamente estão a esconder? Porque se tu tens um obeso, o que é que ele está a E ele esconder está a de? Ele compensar alguma está a coisa. compensar alguma coisa. Como uma pessoa que seja de magreza extrema está a compensar alguma Né? coisa. Por isso, o que é que está. E aí é todo um trabalho. Hoje teríamos de estar aqui durante horas a E, que falar. nós podemos ficar aqui durante horas a falar. Mas sim, toda esta autocompensação que tu fazes, o que é que tu estás a esconder? Que crenças é que tu tens Uhum, em relação a isto? Qual, fo- qual é o problema que está subjacente? Qual é a capa uhum, que está? Porque, por exemplo, para mim era falta de amor. Ou era a demonstração de amor. Porque era uma forma que eu via que, por exemplo, o meu avô que me ia buscar sempre à escola, quando ele dava-me um chipicau. uhum, E nos dias que ele não dava o chipicau, eu pensava, fiz alguma coisa de mal. Ou seja, eu comecei ali a criar desde pequenina aquela associação de não, se eu me portar uhum. bem, Vais eu receber. vou receber esta recompensa. Por isso era um sinal de amor. Então, se calhar há crianças que se estão a esconder, sei lá, porque os pais estão a gritar, e então eles começam a comer quase para esquecer. Uhum, Outras é porque foi o sinal de amor. Outras pessoas, se calhar, sofreram de bullying na uhum, escola. Então comem também para, não, olha, se eu comer, eu tenho uma capa. uhum. Então, se eu tenho uma capa, as pessoas não me vão ver. E isto eu vejo muito nas crianças, é bonito, mas é triste. É quase tipo, ok, é a minha proteção de super-homem. Então, assim eles não podem, porque eu estou aqui Uhum. protegido. Mas isto vai crescendo e estas crenças vão ficando. E se nós formos a ver, a nossa sociedade está a ficar pior e pior mentalmente. Ou seja, em vez da sociedade. Essa é a minha visão. Tá? Tudo que eu trago aqui é a minha visão, a minha Uhum. opinião.
vale o que vale, Claro, não é? dos dois. Vale o que vale. E ainda na semana passada no podcast que tive com a Magali, falei sobre esse tema, só que noutro contexto, Uhum. mas agora neste contexto acho que ainda faz mais sentido, que é a sociedade, em vez de estarmos a trabalhar a parte da autoestima, cuidarmos de nós, trabalhar o nosso amor próprio, está a trabalhar para o autoengano. Pá, está tudo bem. É, Nós podemos ser felizes de qualquer forma, nós podemos ser saudáveis de qualquer forma. Errado, concordo. errado. Estamos no auto-engano. Sim. E quando a gente se permite entrar no auto-engano, a gente está totalmente afastados do nosso eu, do nosso ser, porque a gente Da não nossa está, não essência. está da nossa essência, não estamos a pensar por nós. Não Exatamente. estamos a olhar por nós. Porque eu tenho a certeza absoluta que todos nós têm o valor saúde. Todos nós temos. Algo Pode, está pode, adormecido. pode ser que esteja muito inconsciente. Deve ser de uma forma mas a saúde está lá. Porque senão as pessoas nem iam ao médico sequer. Porque as pessoas vão todas ao médico. Por uma coisa ou outra, vai ao médico. Quer dizer que a saúde é importante. Mas elas só vão ao médico quando realmente precisam. A maior parte delas. Sim. Quantas pessoas, e se tu perguntares, se tu amanhã saís à rua e perguntares às pessoas quantas é que já fizeram, ou quantas fizeram análise o ano passado, elas vão perguntar, mas porque eu sinto-me bem. São rotineiras. Exato. Para saber se está tudo Eu bem. faço 2 vezes ao ano. O médico, olha, quer Porque fazer umas também. análises, um controle, quero ver se está tudo bem. Exatamente. Ok? Por isso, a maior parte não faz. A maior parte faz. Epá, peraí, estou aflito, estou aqui com uma dor. Então vou ao médico. Mas não, nós temos de trabalhar a prevenção. E a sociedade o que nos ensina hoje em dia é que eles estão-nos a tirar a responsabilidade. Uhum. Ou seja, é muito mais bonito tu dizeres podes ser obeso e está tudo certo. Tu dizer não, a responsabilidade está em ti de te sentires bem, de levares a tua vida para a Uhum. frente. É muito mais fácil tu pôr a responsabilidade no outro. E se nós continuarmos assim, nós vamos ter mais e mais problemas, porque as pessoas depois não sabem e depois voltam outra vez às dietas. Uhum. Então, ok, então eu agora estou gordo, vou fazer uma dieta. Eu fiz isto durante muitos anos, atenção, não estou a criticar ninguém. Que é, ok, mas a dieta falhou. O problema era aquela dieta. Mas as dietas todas funcionam por um Uhum. curto período de tempo. Mas quem é a outra pessoa que inventou aquela teoria para te dizer o que é que tu podes sentir ou não? O que é aquela pessoa para dizer como é que tu deves comer? Porque Uhum. imagina, eu se calhar posso comer ovos e sinto-me super bem, e tu podes comer ovos e sentes super mal. Porque como é que eu vou dizer-te, não, se eu como 2 ovos, Uhum. tu vais comer 2 ovos, e tu a seguir dizes, mas eu sinto-me super mal. Eu digo, não, não, é dieta, tem que Tem ser. que continuar. Ou seja, tu tens que pôr outra vez, isto é consciência, é comer de forma consciente, que ok, demos estas teorias todas e hoje em dia, Michel, não há desculpas. Tu tens acesso a milhares de teorias na mão, no Uhum. telefone, aí, na hora. Por isso, ok, daqui, o que é que faz sentido para mim? Ok, e o que faz sentido para mim hoje pode não fazer sentido para mim daqui a 10 anos. Uhum. O que fez para ti sentido de deixar de comer tudo o que fosse produtos de nível animal, agora estás a repensar. Mesmo há bocado eu partilhei contigo. Eu agora estou a repensar na carne, porque se calhar durante 4 anos eu também não toquei em carne e agora já repenso. Será que se eu Uhum. inserir uma ou outra proteína animal não me fará sentido? E vamos mudando. Nós somos. E esta é a beleza do ser humano, não é? Estamos em constante evolução. Evolução, em crescimento. Exatamente. E tinha dito que íamos voltar para a dieta. Mas já respondeste de uma certa forma a questão que a minha pergunta era: tu acreditas em dietas? É porque eu não acredito em dietas. Tu acreditas em dietas? Eu acredito em dietas num sentido. A dieta é o que eu faço, é uma dieta, não é? Que é a forma como eu como. E não acredito em dietas standard. Ou seja, Ou seja, a dieta, por exemplo, paleolítica, a dieta,
vegana, a dieta do Atkins, a dieta, tudo que seja uma dieta que seja chapa 5, assim dizer, tu não podes fazer isso. E é o que a maior parte das pessoas faz. E é ok, então agora vou olhar, vou a um profissional Mas e ele vai-me mas passar esse um para ti é plano uma de dieta. dieta? Isso é para ti é uma dieta? Ou tu vês isso como dieta ou vês isso como estilo de vida? Tu Ou podes está lhe chamar, interligado? está interligado, porque o que as pessoas normalmente chamam de dieta é aquelas dietas restritivas. Exato, por exemplo, Pronto, mas emagreça 10 quilos em duas semanas, algo desse género. Coma só isto, exatamente, isto e aquilo. Ou, exatamente. percebes? Dentro desse sentido. Nesse sentido, eu não acredito. No sentido que uma dieta é o que tu comes no dia a dia, é, ok? Uhum, Por isso, eu posso ter uma dieta, o que eu como, o meu estilo de vida, eu posso lhe chamar que é uma dieta, é a uhum. minha dieta adaptada a mim, ok? Por isso, tornou-se o meu estilo de vida. Agora, essas perca 10 quilos em 5 dias são dietas restritivas e o teu corpo não pode nunca viver assim. Porque é como tu dizes ao teu filho daqui a uns anos: não toques no botão vermelho. Ele vai fazer. Logo. Onde é que está o botão Onde é vermelho? que está o botão? Deixa-me tocar. Quer já tocar. E isto é pôr a responsabilidade, lá está, de o sucesso ou do falhar numa coisa exterior a ti. Uhum, É, ok, não, eu não sei como é que é de comer, eu não me conheço, por isso eu não sei o que é que me faz bem, eu não sei o que é que me faz mal, então vou meter a responsabilidade naquela pessoa. E depois se aquela pessoa falhar, porque eu vou falhar, não é? Não vai dar, eu não vou conseguir ter isto a longo prazo, então foi culpa do Michel, porque foi o Michel que me disse que se eu fizesse isto eu ia ser bem sucedida. Por isso a culpa não é minha. uhum. E outra vez vamos buscar o merecimento Apontar o dedo, e e a apontar o dedo ao outro. responsabilidade e tudo isso. E porquê? Porque a pessoa, e voltamos sempre ao mesmo, a pessoa não conhece a sua essência e não sabe o que é que ela precisa. Porque, por exemplo, eu tenho necessidades diferentes das tuas. Uhum. E eu, nos dias antecedentes ao período, eu sou um leão. Eu preciso de comida. As mulheres precisam de comer. E elas acham que, por exemplo, podem comer o mesmo todo o mês. Mas como assim? O teu corpo está em processo, ou como Uhum. uma mulher quando está grávida. Tu tens um ser dentro de ti. Tu precisas de comer, também pensar no teu bebê e na nutrição que tu estás a dar. Mas a comer, a pensar no bebê, mas não comer por duas pessoas. Isso é diferente. Isso é diferente. Há pessoas que Não, dão a desculpa. não, é por isso que eu estou a. Porque, pronto, Sim. como toda a gente já sabe, né, e já falar, fui pai recentemente, mas a minha esposa sempre disse: não, eu tenho fome, vou comer. Só que nunca comeu, no sentido de, tem que comer mais, porque tem que comer por duas pessoas, não é? A tua mulher já tem um nível de consciencialização maior do que a maior parte das pessoas, não é? Pronto, por isso é que depois vês gravidez às vezes com 40 quilos a mais e dizes, mas eu comi por dois. Calma, ok? Vamos, Tranquilo. O tranquilo. corpo pede, o corpo O pede corpo o pede, que é mas também necessário, não é? vamos ter cuidado com as desculpas, não é? Pois estamos a pôr a culpa outra vez em quem? No bebê. Meu bebê. Ou seja, tudo isto para dizer, nós temos que ter muita consciência das nossas necessidades. Nós temos consciência do que é que nos faz bem, o que é que nos faz mal. E parar de pôr a culpa no outro. E parar de achar que alguém exterior a mim sabe melhor do que eu própria Uhum. o que fazer e o que comer e em cada época. Porque eu não preciso das mesmas energias todos os dias. Por exemplo, eu hoje não fui treinar. Eu não preciso de tanta Comes energia. menos também. Eu como menos. Ou se por acaso estou na época antes do período, ok, como mais. Mas se calhar também não me vou movimentar da mesma forma. Não, Uhum. porque o corpo também não tem tanta energia. Por isso, nós temos que aprender. É como uma dança, é como uma valsa. Tu tens que ir aprendendo como é que o teu corpo se comporta ao longo do tempo Uhum. e a nutri-lo de forma em que sintas melhor. Eu de inverno, eu como mais do que de verão. É normal, nós precisamos de mais comida, precisamos de mais sopinhas, mais aqueles caldos, de mais chá do que de verão. No verão tu pedes coisas mais leves, coisas que deem mais energia rápida para Uhum. ir. Por isso
tem que ser esta dança bonita, e deixar de pôr a responsabilidade numa dieta em si. Uhum. Eu uma vez já ouvi dizer, eu não sei se tu sabes algo sobre isso, se não souberes está tudo certo. Tá? Porque isto aqui é o podcast, a gente está a conversar, vai-me aqui numa pergunta, vai-me aqui no outro, eu vou-te colocando. E se alguém tiver perguntas, E se alguém tiver sente-se pergunta, à que vontade. pergunte, que eu sou muito tímido, estou muito tímido para escrever as perguntas. Estou muito tímido para escrever as perguntas. Mas pode ser que surja ainda, ou pode ser que eles depois nem escrevam no privado por terem vergonha. Também já aconteceu de perguntar algo Está em tudo público. E certo. está tudo bem com isso, exatamente. Hum, agora perdi o. Ah, não, já apanhei o raciocínio. Não sei se sabes algo sobre ou não, mas tu falaste que o que é bom para ti pode não ser bom para mim, não é? Uhum, Deste o exemplo dos ovos. sim. Será que isto também pode estar ligado com o nosso grupo sanguíneo? Conheces algo, sabes algo sobre essa teoria? Eu já ouvi falar de um determinado grupo precisa de mais carne, o outro determinado grupo precisa mais de vegetais para o seu Uhum. bem-estar. Percebes? Agora não sei qual é Sinceramente, que é, não estou muito ligada mas ao. poderia fazer sentido isso? Se quer? Eu não acredito, o que eu li foi muito pouco sobre isso e Ok. não. Mas há teorias então Há sobre isso. teorias, sim. Há teorias sobre tudo. Sobre, aham. Há teorias sobre tudo. Há teorias sobre os signos, o que é que deves comer ou não. A Há, sério? Também há com signos? sim, por exemplo, eu sou É. touro, deve ser comida mais terra, é um elemento de terra. Tu tens sobre os chakras, por isso uma pessoa que esteja mais predominantemente e depois com os do Ayurveda, que é o Aham. Kapha, o Pitta, por isso há teorias sobre tudo. No fundo, o que é que isto quer dizer? Tu tens de te autoconhecer, Uhum. ponto. Seja com a teoria do astro, do da Ayurveda. Ayurveda, do disto e daquilo, é, ok, deixa-me ver como é que eu me conheço, deixa-me ver o que é que me faz bem. Ok, vou experimentar. E eu gosto muito de dar o diário alimentar às minhas clientes, porque elas vão escrevendo e elas vão percebendo, ok, eu comi isto, eu tive aqui Uhum. uma semana a comer isto. Por exemplo, eu tive uma semana a comer laticínios. Eu Uhum. senti-me mal, eu senti-me nauseada, eu senti-me inchada, eu senti-me com aquele brain fog. Então eu espero, o que é que eu mudei na alimentação? A única coisa que eu inseri de diferente foi os laticínios. Ok, então se calhar os laticínios não me fazem bem. Ok, então se calhar agora vou experimentar a comer carne. Por exemplo, eu Uhum. experimentei, eu estava-te a dizer, eu experimentei comer carne. Eu senti-me super mal disposta, eu tive o dia todo como se não fizesse digestão, com azia, eu bebi água das pedras, mas mesmo assim estava aqui assim, bem. Qual é que foi a única coisa que me mudou? Foi a carne. Uhum. Depois o que é que aconteceu ainda pior? Prejudicou o meu sono. Depois estava mal, não dormi bem. O que é que acontece? No dia a seguir tu sentes mais cansado, o teu corpo pede mais comida, mas mais comida é como a ressaca, não é? Ele não vai pedir um brócolis, não vais acordar e dizer, ai, hoje eu apetece mesmo, estou tão cansada de poder comer aqui uns brócolisinhos. Não, quero aqui coisas, açúcar, essa energia rápida para a pessoa ir, mais café, mais adrenalina. As pessoas não bebem água, você ainda vai desidratar mais. Uhum. E este é um ciclo vicioso. Ou seja, eu não conheço, para te responder, a parte das diferenças para o nível sanguíneo, mas tudo acaba no mesmo, autoconhecimento. Que é uma ferramenta bastante poderosa. Eu ia te Sim. perguntar, e que tipo de ferramentas, como é que as pessoas, o que é que as pessoas podem fazer para terem uma alimentação mais consciente? Já deste o exemplo de um diário, Uhum. né? De escreverem, ok, o que é que elas vão comendo todos os dias, como é que se vão sentindo, em termos energéticos, se estão cansadas ou não, como é que é a disposição, estão bem dispostas, estão mal dispostas, etc. O que já é muito bom, só que isso Uhum. também dá uma trabalheira do caraças. Mas o autoconhecimento é assim mesmo. Nós temos que nos aplicar, Não há pés rápidos. né? Nós temos que nos aplicar. Que outros tipos de ferramentas é que tu poderias apresentar às pessoas que nos estão a ver agora, para as pessoas que nos vão ver depois, seja nas redes do Bom Dia ou no YouTube do Uhum. Essencializa? O que é que as pessoas poderiam fazer
para terem uma alimentação mais consciente? Mais consciente, voltar à terra, tentar fazer este trabalho de, ok, entre escolher uma batata frita ou se calhar uma batata Vida? cozida, o que é que me traz mais próximo de terra? Entre comer uma pizza ou comer, se calhar, um bocado de queijo, mas que, sei lá, que eu vi, por exemplo, um queijo fresco, que hoje em dia tu ainda consegues ir aos sítios que as pessoas fazem. O que é que me traz mais próximo do natural? Uhum. Tudo isto, todo o processo de, ok, quantas fases aqui já teve que passar, por exemplo, para te transformar a pizza? Eles já tiveram que apanhar o trigo, já tiveram que fazer farinha, já tiveram que fazer tudo isto, pôr não sei quantos ingredientes. Ok, então, mas se eu quero uma pizza, mas entre ir à pizza super processada, então se calhar vou fazê-la em casa, ou vou ao restaurante que eu sei que eles usam ingredientes da terra, que eles Uhum. fazem o próprio molho de tomate, que eles usam o queijo menos processado, que eles fazem a sua própria massa, em vez de comprarem já a massa feita. Ou seja, uma pizza mais caseira, não Mais é? caseira. Ou seja, tentar fazer este processo de consciencialização e voltar sempre, ok, o que é que daqui, mesmo que seja um estrago, que depois eu adoro que as pessoas lhe digam que é o, eu odeio a expressão do dia do lixo, não é? Um Mas cheat day. o cheat day, porque eu acho que a comida não é lixo, há espaço para tudo, mas entre as escolhas, ok, qual é que vai ser a escolha mais acertada? E se eu quero mesmo, ok, hum, sei lá, vou ao restaurante e dizer eu hoje sinto mesmo que quero uma sobremesa. Ok, então se calhar vamos passar o pão com manteiga. Vou comer o meu prato e vou comer a sobremesa. Ou então não, olha, eu quero mesmo, eu adoro pão com manteiga. Então vou comer o pão com manteiga e vou comer a minha refeição. Mas então vou passar o açúcar. Tentar Ok, fazer este trabalho de, ok, se eu por fazer uma comer escolha consciente. uma escolha consciente, exatamente, e não é o perdido por 100, perdido por mil. Que, ok, Vai ser tudo. hoje é fim de semana, vai, Exato. vai tudo ao ar. Depois a E pessoa que não há começa. problema nenhum se for uma vez ou outra, não é? Exatamente, Como por exemplo há pouco falámos, logo no início, né? Foi Natal, tempo de festas, a gente come claro. meio, não é? Mas, por exemplo, então, nesse aspecto, ok, eu quero beber um copo de vinho. E eu bebo um copo de vinho e adoro copo de vinho e tu sabes que o meu parceiro, ele trabalha com vinhos, por isso, para mim, eu tenho acesso ao vinho, mas eu bebo um copo, não bebo uma garrafa. Uhum. Há pessoas que vão dizer, não, 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 então espera, que hoje é o dia, está livre, eu vou beber uma garrafa de vinho. Mas depois foi o que eu falei há bocado. Depois vão dormir mal. No dia a seguir vão querer o quê? Vão querer comer mais e pior. Mas também não vão se movimentar, porque Uhum. ninguém com ressaca vai querer ir para a rua correr ou para o ginásio fazer exercício. Por isso, perceber que, ok, não, nós não precisamos de ter uma vida restrita, porque eu acho que a restrição é o pior que nós podemos fazer, em todos os aspectos, não só na comida, mas conscientemente dizer: ok, se eu hoje escolho isto, então deixa-me aqui fazer uma escolha melhor, Uhum. ou não prejudicar tanto, porque isto vai ser uma consequência, vai ser mesmo uma bola de neve. E depois a seguir, o que é que vai acontecer? Se eu estou mais irritada, se eu não dormi, eu vou discutir, por exemplo, com o meu parceiro. Então, se eu vou discutir, ainda vou estar pior, porque a seguir não é só o meu corpo que está mal, as minhas relações vão estar mal. Uhum. E isto começa mesmo a ser uma bola de neve. E depois a seguir vai ser no trabalho, porque depois não estou com paciência para ouvir os meus colegas no trabalho. Uhum. E aí é que as pessoas começam a perder o controle e não conseguem perceber que a alimentação pode ter aqui um trigger gigante e um autocontrole gigante. Porque se eu me sentir bem com o meu corpo, se eu me sentir em forma, se eu me sentir energética, se eu sentir que, uau, eu vejo-me ao espelho e digo, e não preciso ter um six-pack, eu não tenho um six-pack, Uhum. Eu mas também não, dizer, já tive, mas agora neste momento também não tenho, não. não tenho, e vivo bem com isso, e eu posso olhar ao espelho e dizer assim, pá, estás linda, estás sexy, Uhum. ter esta autoestima, porque depois o corpo também traz isso,
tudo o resto na tua vida vai começar a entrar nos eixos. Porque tu sentes bem contigo próprio. Agora, se não o sentires, nada vai resultar. Mas é importante não entrarmos no auto-engano, não é? Que é o que a sociedade, com as propagandas todas que são feitas, nos quer incutir de uma certa forma, não é? Que é Exatamente. muito importante. Portanto, nós temos autoestima, é importante nós não entrarmos no Sim. auto-engano. E falaste há pouco dos relacionamentos, do sono. Uhum. Muita gente tem o hábito de comer pouco ao almoço e muito a jantar. Isso vai prejudicar o sono, Prejudica. né? Prejudica Porque muito o vamos sono. com os intestinos, vamos com o estômago cheio, né? Sim. Não é bom. Não. O nosso corpo é muito inteligente, mas ele só sabe fazer uma coisa cada vez. Mais inteligente com o computador mais potente do mundo, garantidamente. Estamos de acordo. E ele só sabe fazer uma coisa cada vez. Por isso, se ele está focado a digerir os nossos alimentos e a tratar dos nossos nutrientes, ele não vai conseguir repousar. Porque vocês Uhum. têm aqui o peso, ele está aqui. Uma máquina está aqui. E enquanto não acabar, a máquina não para. Mas como é que tu vais Uhum. conseguir descansar se a tua energia está aqui toda decomposta? Não dá. As pessoas vão, comem porque, ó Carolina, tu não percebes. O meu filho foi mais tarde para a cama, porque eu tive que sair mais tarde do trabalho, porque eu apanhei trânsito. Está tudo certo. Mas então vamos escolher uma coisa mais leve para jantar. Uma coisa que seja mais rapidamente absorvida. Eu não vou comer uma feijoada às 9 da noite para ir me deitar às 10 da noite. Mas há muita gente que o faz. Sim, sim. Há muita gente. E eu vou voltar a dar o meu exemplo. Por exemplo, agora em Portugal, eu saí dos eixos, porque eu estava em casa dos meus pais. E o meu pai chega tarde, por isso só às 9 da noite é que nós estamos a jantar. Depois ele a seguir vai acabar às 10. O meu pai está obeso. Porquê? Porque não gasta energia. Uhum. Tu vais para a cama, tu não consegues dormir. Tudo isto vais acordar como? Vais acordar cansado. Porquê? Porque tu até podias estar na cama, mas tu não estavas a descansar. Os nossos ciclos de sono, tu não vais conseguir entrar no chamado deep sleep. Uhum. Mais uma vez, o corpo está a Está trabalhar, focado na está digestão. focado na digestão. Por isso, tudo isto depois vai ter este impacto gigante. Por isso, ok, Carolina, não consigo. E por que não jantar antes? Jantar cedo. Uhum. Eu hoje jantei às 6 da tarde. Eu vou para a cama, vou dormir que nem um bebê. Porquê? Porque entretanto já tudo Já digeriu. passou a Diz, digestão. não aguento, eu tenho muita fome, tu não percebes, adoro, tu não percebes, e depois bebem um chá, bebem ou fazem uma bebida quente. Existe uma bebida que eu adoro, que é feita com raiz de curcuma, com gengibre, que é uma bebida que acalma, é anti-inflamatória. A pessoa bebe aquilo, pode fazer com bebida vegetal, Uhum. com leite, não sei, o leite inflama, mas com uma bebida vegetal sem açúcar, aquilo aquece. Ou mesmo que seja um cacau quente, sem açúcar, que seja só com cacau, qualquer Uhum. coisa que a pessoa consiga acalmar antes de ir para a cama, que tenha que comer, nem que seja qualquer coisinha mais leve, mas não vá com o estômago cheio para a cama. Ou comem antes, ou então fazem um jantar mais leve, fazem uma sopa com Uhum. uma proteína, qualquer coisa que realmente não vá ter impacto no Uhum. sono, porque senão não há como. Eu já li um livro do Deepak Chopra, Ai, gosto muito dele. que é Energia Sem Limites. Uhum, Ele fala de facto de que nós, eh, se nós jantarmos, né, se a gente não fizer jejum de noite, por exemplo, uhum. a gente deve jantar 3 horas antes de Sim, nos irmos deitar. sim, Ou seja, se a gente se quer deitar às 10, temos que jantar às 7. Se for às 11, às 8. sim, Se for à meia-noite, vamos tardar às 9. Mas sim. não logo ao fim de meia hora Uma hora. ir, ou uma hora ir dormir, né? Para que para a digestão estar feita, para nós Claro que podermos sim. descansar, Claro que sim. né? Que é importantíssimo. E como agora entrei na parte do jejum, Uhum.
Eu já cheguei a fazer jejuns. Acho que fazer jejuns de, por exemplo, 14 horas por dia, ok? Também já cheguei a fazer jejuns de 24 horas Nunca consegui tanto. e inclusive já fiz uma vez um jejum de 48 horas, ok? 2 dias de jejum, Uhum. de 48 horas, onde eu só ingeria água ou chás, mas chás só à base de plantas, não à base de frutas, porque quando é à base de frutas, corta o jejum. À base de Sim. plantas, não corta o jejum, tá bom? É como o café também não corta o jejum, Se não tiver açúcar. se não tiver açúcar. Cá para as pessoas põem açúcar ou põem. Exato, se não Corta. tiver açúcar, tem que ser mesmo à base da água o café ou o chá, tudo sem açúcares, Uhum. obviamente, não cortar o jejum. Eu vou dizer, quando eu fiz o jejum de 48 horas, na segunda noite eu não consegui dormir. Porquê? Porque o corpo ainda tinha tanta energia para dar, porque Sim. como não tinha a digestão, toda aquela energia sobrava. Eu podia correr uma maratona, ok? Hum, eu sentia-me, em todo caso, que podia correr Sim. uma maratona. O que é que tu achas dos jejuns intermitentes? Também Eu, fazes. então, eu já experimentei várias vezes jejum de 14 e 16 horas e posso dizer que comigo não funciona. Hum, Não funciona porquê? Porque não é que tenha fome, mas assim que como, eu sinto uma fraqueza extrema a nível da cabeça. Ou seja, parece que todo este extremo de energia cai ali a pique. E eu não me sinto bem, porque não me sinto com alta performance quando o faço. Sim, durante o jejum, mas depois, no momento em que eu tenho que comer, estraga tudo. O meu jejum é de 12 horas. E isso eu faço praticamente todos os dias. E é uma coisa facílima. Quem me diz que não consegue fazer um jejum de 12 horas é porque realmente não está a fazer alguma coisa bem. Porque uhum. se eu janto, por exemplo, até às 8, normalmente é às horas que eu como, significa que depois é ir para a cama, dormir as minhas 7, 8 horas, depois voltar a comer às 8 da manhã. Exatamente. Fácil. Ou seja, a maior parte do jejum eu estou a A dormir. dormir. Por isso 12 horas é fácil. E é o tempo já está mais que estudado e mais que comprovado que é o tempo suficiente para o corpo já fazer algum tipo de desintoxicação. Pois vou querer entrar nesse ponto também. Pronto. Aí o corpo já consegue fazer uma limpeza. Não é preciso ir até aos 48 horas de todo. Claro que se sentes bem e sentes que isso funciona para ti, Eu só ótimo. fiz isso uma vez, atenção, só fiz Pronto. isso. E foi na altura de Páscoa. Sério? Foi de sexta-feira santa, até ao dia da Páscoa. 48 horas. Já vou tocar aí noutro aspecto por causa da Páscoa que agora me lembraste. Mas isto para dizer, há pessoas que o fazem, por exemplo, todos os meses, eu conheço pessoas que todos os meses, 2 dias por mês, 3 dias por mês, eles fazem esse jejum De 24 horas. de 24, Sim. 48 horas. Outros que fazem, por exemplo, durante a semana, tenho pessoas que fazem durante a semana jejum e depois ao fim de semana não, porque dizem que querem estar com as famílias, então que gostam de acordar e tomar um pequeno almoço, por exemplo, com os filhos e tudo. Ou seja, durante a semana fazem, por exemplo, as 16 horas, depois chegam ao fim de semana e não fazem. Ou seja, não há regras para. Por exemplo, as mulheres não devem fazer jejum mais de 12 horas antes do período. Porquê? Porque o corpo precisa mesmo. E até há um livro, agora não me lembro do nome, que é jejum no feminino, qualquer coisa assim, mas depois também, se alguém tiver curiosidade, eu mando o nome, que é mesmo para ensinar a mulher a trabalhar com Sim. as suas hormonas ao longo do período menstrual e para ela conseguir fazer então o jejum bem feito, porque Uhum. nós não trabalhamos igual a um homem. Agora, mais importante que o jejum é como é que tu quebras o teu jejum. Porque se tu fazes um jejum de 48 horas e a seguir é dia de Páscoa, eu vou comer um cabrito assado Temos uma que comida foi leve, atenção. temperado com banha e com montes de coisas ali, e depois vou beber um vinho e vou comer uns doces, e não há jejum que valha. Ok? Primeiro, principalmente, eu acho que vais te sentir mal disposto, porque o teu corpo está vazio, depois vai Obviamente. absorver tudo. Ou seja, o estrago vai ser ainda maior, porque o teu corpo, nesse momento, ele precisa de quê? É de comida
de verdade. Ele precisa de nutrientes E leve. e leve. Porque se comes alguma comida pesada, esquece. Olha, agora, eu tinha um amigo meu, e eu espero que ele não esteja a ver esta live, porque senão ele vai saber quem é, que ele fazia jejum todos os dias às 6 horas, mas a seguir ia ao sushi all you can eat, ia para o McDonald's, fazia as coisas assim. Eu dizia, mas qual é que é o objetivo? Mas eu comi menos calorias. O que é que isso tem a ver? Não, comeu, a janela para comer era mais pequena, Era mas mais pequena, vais mas logo ao depois as calorias McDonald's, ali a comes compensar praticamente lá. logo as calorias para um dia inteiro, Para além praticamente. disso, são calorias vazias. Sim, Não está a dar nada ao corpo que ele precisa. Ou seja, o teu corpo ainda vai ficar mais faminto. Porque a seguir, espera, mas estou a sentir aqui qualquer coisa, mas não está a conseguir sim. processar. Ou seja, melhor do que o jejum, e eu acho que o jejum pode ser uma ferramenta muito poderosa, mas tem que ser, como é que tu quebras o jejum? Tem que ser muito bem acompanhado com alguém que realmente saiba Saiba, o que é que está a fazer. exatamente. Porque não pode ser muito pior para o teu corpo do que estás a comer. Por isso, jejum sim, se for bem feito e for então acompanhado. E principalmente, ao quebrar o jejum, que seja de uma forma Exatamente. correta, né? Equilibrada. hum, eu fiz o jejum, já faz bastante tempo que não faço. Uhum. Aliás, não faço jejum de uma forma consciente, porque inconscientemente faço várias vezes. Eu janto à noite, tipo, às 7, 8, 9, depende, Uhum. e depois só como no outro dia ao meio-dia. Ou seja, faço jejum de mais de 12 horas, Sim. de 14 horas, 15 horas. A beber só um cafezinho de manhã, sem açúcar, eu não meto açúcar no café, nem chá, É assim. é da forma como sai da máquina. Eu bebo, ou seja, não quebra o jejum, ou seja, de uma forma consciente mesmo, já há muito tempo que não faço. Uhum. Inconscientemente faço Uhum. N vezes por mês, não é? Esses jejuns de entre 12 a 15, 16 horas. Tá? Acho que é janela vá. Chamemos normal. Uhum. Que é 12 a 14 a 16 horas. Normal, porque Uhum. muita gente não consegue tomar o pequeno almoço. E para que estar a forçar se a pessoa não se sente bem? Por isso, esperar. Inclusive, o pequeno almoço, não é? Ou o Uhum. café da manhã, não é das refeições mais importantes do dia, ou é? Porque a gente vê Para mim é. muitos a falar que é o mais importante. Para Para mim outros é. é mais o almoço, não é? Falo também para Claro. mim, para mim o almoço é o mais importante. O Sim. pequeno almoço. Eu acho que volta ao ser individual, à bioindividualidade. Para mim, o pequeno almoço é o mais importante. Porquê? Porque eu sei que quando não tenho um bom pequeno almoço, o meu dia não vai começar da forma certa. Se eu começasse o meu dia com um croissant, o meu dia, logo aí, à partida, ia estar arruinado. Porque eu sabia que os meus níveis de glicose iam arrebentar comigo, o meu humor ia estar em constante. Ou seja, eu Sim, mas eu saber que estou. Mas, tomo um pequeno almoço, uhum. na minha fisionomia, é o mais importante. Há algumas pessoas que não conseguem tomar um pequeno almoço. E então, se calhar, comem só uma coisa muito leve, só para pegar e andar. E tomam um almoço como deve ser. Atenção, estava-me a referir a. Para mim, o almoço é mais Uhum. importante do que o pequeno almoço, mas não é no pequeno almoço dizer, ok, como não é tão importante, vou comer um croissant. Não é isso. É, estou a falar em termos de saltar o pequeno almoço. Pronto, mas Percebes? porque tu se calhar sentes-te bem com isso. Mas eu não me sinto bem Exatamente. com isso. Para mim é mais fácil, por exemplo, saltar o jantar, dizer, olha, eu comi, por exemplo, às 5 da tarde qualquer coisa e não tenho fome e salto o jantar porque realmente não tenho fome, do que saltar o pequeno almoço, que é uma coisa que me dá mesmo prazer. Uhum. Pronto, dá-me prazer sentar, eu tenho sempre ali o meu ritual. O João até goza comigo porque eu ponho logo a mesa, hoje, tipo no dia antes, e ponho as minhas coisinhas todas. Ele diz: Mas já estás a Ah, pôr tudo? Eu disse: É o meu momento. Eu não consigo sair de casa sem tomar cuidado. Mas é e sou também eu. metes assim, tipo umas panquecas e Ai, faço tal. sempre o meu crepe de manhã. É. Ó João, é um Ai, dia bem para o pequeno almoço. faço sempre. Hum, É que o João está aqui ao nosso lado ele a, não me deixa mentir. a assistir. Mas sim,
ou seja, é realmente para mim muito importante esse meu começar do dia. E já é quase tipo o meu ritual. Se tu dizes: "Carolina, mas eu não tenho fome, não preciso", ok, então passa à frente, mas Uhum. come um almoço que seja rico Nutritivo. e que seja nutritivo. Agora, quando as pessoas me dizem que o jantar é a refeição mais importante, aí eu fico preocupada no sentido que a maior parte das pessoas não janta com tempo suficiente para conseguir fazer digestão, por isso também estares a comer em excesso e, por exemplo, eu não sei se aqui notas, mas nós em Portugal não temos a cultura que o jantar seja a mais importante. Mas aqui nos países nórdicos mais facilmente comes uma sandes à hora do almoço e ao jantar um prato do que ao contrário. Aqui no Luxemburgo é mais ao contrário. Eu vejo muito pessoas a É? comer mais ao jantar do que ao Ok. almoço, e seja uma Eu, coisa eu não muito eu não sei se rápida. agora pode estar a mudar, Uhum, ok, em termos da cultura, não sei. Só que eu já nasci cá no Luxemburgo, né? Nasci e cresci cá. As pessoas com quem eu convivia, uhum, eu só comiam uma refeição quente por dia, que era o almoço. E à noite ok. era à base de Santos. Mas logo, tipo, à noite à base de Santos, tipo, é às 6 da tarde. Eles comiam às 6 da tarde algo, pronto, Sim, faziam duas, três Santos, comiam com um cafezinho ou com leite uhum, e estava o jantar feito. ok. Eu É tenho assim, agora pode estar a mudar. eu tenho visto muito o contrário e Ok. isso preocupa-me, porque é uma sandes, que é quando tu precisas de energia, tu precisas realmente estar na tua capacidade mental maior, não é? É ao almoço e eles comem uma sandes e depois ao jantar, então vá, agora vamos sentar aqui às 9 da noite para comer um prato pequeno. Agora Uhum. quando tu já não precisas disso, a não ser que sejas um atleta de alta competição que precisa de restabelecer realmente os níveis de energia Uhum. e então comer mais hidratos e isso, ou então não faz Não faz sentido. sentido e só estás-te a prejudicar a ti próprio. Por isso, se o fazias assim, continua a fazer porque realmente é o melhor. Comer mais cedo, comer menos, uma refeição mais leve, ir para a cama Uhum. como deve ser. Assim, gente lá em casa não consegue sempre jantar cedo. E agora temos outro desafio também, não é? É Exatamente. que não nos permite jantar sempre. Só que eu prefiro, sem dúvida alguma, jantar às 6h30, 7, Uhum. do que jantar às 7h30, 8. É 1 hora de diferença. Ah, Sim, mas é sim. só que uma hora para a frente, pá, já faz toda a diferença. E aí ainda, Para mim prontos, faz a a diferença, mim também porque eu faz. sou uma pessoa que geralmente se vai deitar cedo. Uhum. Agora isso está a mudar. Agora isso está a mudar, porque antes ia deitar-me cedo, porque ia treinar logo de manhã cedo também para o ginásio, e agora estou a Uhum. começar a treinar à noite, só a partir tipo das 10 da noite, o que também não é muito bom, mas desporto para mim é importante e é onde eu consigo encaixar. Então eu vou fazer mesmo, não fazendo tão bem, mas continuar a fazer bem, né? Uhum. Isso é um facto. Ah, mas sabendo que vou. Feito é melhor que perfeito. Exatamente, mas mesmo sabendo que como eu vou treinar à noite, tento comer sempre pelo menos 2 horas antes, no mais tardar, e tento comer 3 horas com antecedência, porque para ir treinar com a digestão feita, para não ficar mal disposto, não ter que vomitar, porque às vezes né, a gente come, Claro. vai esforçar o corpo, o que é que o corpo quer fazer? Botar tudo para fora, para quê? Para não concentrar mais energia na digestão. Bota para fora, Não temos, dá, não dá. né, o corpo só consegue fazer uma coisa de uma Cada vez, vez. como eu disseste. É pá, uma conversa muito boa. Já estamos à hora e meia, à Já hora e temos a hora e meia, meia. estamos Ai, meu aqui, Deus. podíamos estar aqui mais horas, mais horas, mais horas. Olha, foi uma conversa bastante interessante. Eu vou tentar sempre em todos os podcasts trazer uma pequena polémica em Uhum. relação ao tema. Trouxe a polémica da obesidade. Eh, Estou a chamar de polémica, né? Mas, ao fim e ao cabo, é uma polémica, né? Porque há Sim. pessoas que estão a ver que se calhar que não vão gostar do comentário, E mas está tudo certo. e está tudo certo. Mas nós estamos aqui para conversar, para debater, Sim, para que isso é o mais importante, para nós podermos crescer e ao mesmo tempo estamos a trabalhar o nosso autoconhecimento, não é? exato. E só nessa nota queria voltar a repetir e deixar esse lembrete que é: saiam da caixa. Não levem a minha palavra ou a do Michel como uma verdade absoluta. Exatamente.
Isto são opiniões, todos nós crescemos a ouvir diferentes opiniões e cabe-nos a nós filtrar o que me serve a mim, o que te serve a ti, o que serve a vocês aí em casa e não deixem que o outro vos dite realmente então como é que vocês devem viver a vossa vida, como é que vocês devem alimentar, como é que vocês devem comportar, porque cada um de nós, eu sinto e eu acredito plenamente que nós temos uma sabedoria inata. Só nós, mas nós temos que saber aceder e temos Uhum. que saber aceder à nossa essência. Por isso não é pelo outro que nós o vamos lá chegar. É, ok, Michel disse isto, como é que eu posso pôr isto na minha vida? O que é que eu posso tirar daqui que me serve? E se calhar algumas coisas hoje não vão fazer sentido, vão fazer sentido daqui a uns anos. E está tudo Exato. certo. Exatamente. Pronto, é É. isso. Muito obrigado, Obrigada, Carolina, Michel. Gostei por muito. esta conversa. E é assim, ficamos então por aqui. Foi o segundo episódio. Eu sou O segundo episódio fresquinho de ainda. Conversas em Expansão. As pessoas já estão a começar a ter uma pequena noção. No primeiro episódio Sim. foi online, porque nem Uhum, sempre vai ser possível ser presencial. claro. Só que eu prefiro assim, o presencial, que estamos aqui a conversar. E o É próximo vai ser na diferente. natureza. O próximo vai ser o nosso, o O podcast. nosso, sim. Fazemos na natureza, vai ser para o verão, fica já agendado. Ah, e é isso. Muito obrigado pela vossa participação. Deixem o vosso gosto, deixem o vosso comentário, perguntem. As nossas redes sociais estão a passar em baixo no rodapé. O meu, do Essencializa e também a da Carolina. O do Bom Dia vocês já seguem garantidamente. E é isso. Vemo-nos na próxima terça-feira, onde vou trazer uma psicóloga para a Ok. conversa, a Mariana Pereira. É assim, fiquem bem, uma boa noite, Obrigada, boa noite. muito obrigado e até à próxima. Tchau, tchau.